Então hoje nós vamos falar sobre esse tema, a homoafetividade, a Bíblia. E nesse primeiro dia nós vamos falar a respeito desse tema dentro do livro de Gênesis. Vocês sabem que existem uma infinidade de textos que são utilizados para condenar a homoafetividade, né, para dizer que é pecado, e nós precisamos analisar cada um deles com cautela. Então hoje eu quero tratar com você, pode descer, eu quero tratar com você hoje sobre o livro de Gênesis. Nós vamos entender desde a criação, o pecado de Sodoma, né, que é um texto muito fortemente utilizado, e eu quero que você se sinta à vontade, para se de repente surgir uma pergunta, uma dúvida, pode fazer um sinal com a mão. Quero deixar esse momento também aberto para você poder tirar a sua dúvida e realmente sair daqui entendendo o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto. Amém? Pode prosseguir. Então, o primeiro caso que eu quero estudar com você no livro de Gênesis é a criação do mundo. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, abra comigo ali em Gênesis no capítulo 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1. Nós vamos ver no versículo 27. Gênesis 1 e 27. O texto diz assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então esse é um dos primeiros textos que muito se utiliza para falar contra a homoafetividade, né? Então Deus criou um homem e uma mulher. Se ele realmente fosse a favor, né, como diz, ele ia ter criado dois homens, ou então ele ia ter criado duas mulheres, né? E o texto ele traz aqui a importância da criação do homem e da mulher, refletidos na imagem e na semelhança de Deus. Mas todo texto bíblico, quando eu tiro ele de dentro de um contexto e começo a usar aquele versículo, ele tem fortes chances de se tornar uma deturpação total do que é a ideia daquilo que quer ser falado. É como você retirar uma frase de um discurso de uma pessoa, você retirar uma frase isoladamente, sem explicar todo o contexto, né? É o que acontece dentro desse texto. Retira-se esse versículo e fala: está aqui, Deus criou apenas o homem e a mulher, ele criou um casal heterossexual. Esse aqui é o projeto de Deus. Mas vamos entender, pode descer aí, vamos entender o porquê, pode descer, vamos entender o porquê Deus criou, pode descer, o homem e a mulher. Então, como eu falei, esse texto ele traz essa acusação, né? Deus só criou o homem e a mulher, mas a gente precisa descer aí um versículo a mais, para a gente poder entender o motivo de Deus ter criado apenas um homem e uma mulher. Desce aí comigo no próximo versículo, pode descer, versículo 28, que diz assim, vai lá. Então Deus os abençoou, né? Abençoou o homem e a mulher que ele havia criado. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que se arrastam sobre a terra. Pode descer. Então a gente não pode pegar aquele versículo 27 e tratar dele isoladamente fora desse contexto da criação. Então Deus criou o homem, e aí nesse versículo 28 ele começa a falar a respeito das ordens para aquele casal, né? Então quais eram as ordens? Está aí no texto: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, certo? Essa foi a ordem. Deus criou, no versículo 27 diz: Deus criou o homem e a mulher, os abençoou e deu para eles essas três ordens. Pode descer. Então, uma primeira pergunta que eu quero trazer para você aqui: todos os casais heterossexuais têm filhos? Hoje, no contexto que nós temos hoje, é até muito mais aconselhável que se use preservativos, né? Que não se tenha muitos filhos. Então, se nós formos tomar aquele primeiro texto da criação como uma base para dizer Deus quer que seja um casal heterossexual, o texto também diz que Deus quer que esse casal tenha filhos e se multiplique. Mas nós seríamos ignorantes demais em pegar um texto desse e falar: não, então se eles não têm filhos, um casal onde
a esposa ou o marido não podem ter filhos. Nós seríamos ignorantes demais falar, não, eles estão em pecado, porque são estéreis. Nós sabemos que isso não é verdade, né? Que nenhuma igreja considera isso como um pecado, né? Um casal que não tem plano de ter filhos, você conhece um casal que não tem vontade de ter filhos, não faz parte dos planos dele, para um casal heterossexual, eles também não estão em pecado. Deus criou o homem e a mulher, um homem e uma mulher, com um propósito específico. Pode descer aí. Mas antes, quero levantar essa outra pergunta. Como eu falei, os casais heterossexuais que não têm filhos, eles estão pecando? Não. Mas se nós olharmos, e é o grande erro, quando as pessoas utilizam a Bíblia para condenar a homoafetividade, é pegar o texto e querer seguir aquele texto ao pé da letra. Nunca nós conseguiríamos, e essa não era a ideia de Deus, que nós seguíssemos nenhum texto ao pé da letra. Existe um ensinamento, existe uma revelação, existe uma direção de Deus para nós em cada texto que não está na Bíblia à toa. E aquele texto que nós acabamos de ler de Gênesis 1, ele mostra que o propósito de Deus ter criado um homem e uma mulher era o quê? Pode descer aí. O propósito original era simplesmente povoar a terra. Você imagina se Deus tivesse criado 2 homens no Jardim do Éden? Tinha acabado ali. Mas aquele não era o projeto de Deus. Ele queria encher a terra. Se Deus tivesse criado 2 mulheres no Jardim do Éden, teria acabado ali. Então, o propósito de Deus, por isso ele deu essa ordem: frutificai, multiplicai, enchei a terra, era que justamente a terra fosse povoada, era que realmente eles gerassem filhos, e muitos filhos, para que nós pudéssemos ter chegado até aqui hoje, né? Então, o propósito de Deus em criar um homem e uma mulher foi unicamente a multiplicação, encher a terra. Amém?